Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Mantova, cidade onde nós moramos atualmente. Regione Lombardia, norte italiano. É isso, pessoal, mais um vídeo aqui com vocês, mais um bate-papo totalmente informal, sem roteiro, sem nada aqui. Mas tem um negócio interessante que outro dia uma pessoa que é membro do canal lá no Andiamo, né, a Rebeca, perguntou sobre a questão do idioma, né? Que é uma coisa que muita gente quer vir morar aqui ou passear, enfim, tem a curiosidade de saber como nós ou outras pessoas aqui que não são nativas daqui, como que nós nos viramos com a língua, porque sabemos que isso é importante. Quem já esteve na Itália sabe também que não é que assim o italiano é parecido com o português, que eu me viro, que tá tudo igual, porque isso aqui não é novela Terra Nostra, né? Aquele italiano macarrônico funciona para algumas coisas, mas para o resto, pessoal, tem tantas palavras iguais, mas que tem sentidos completamente diferentes. Depois, na hora que o italiano começa a falar com você mesmo, sugestão número 1, algo assim, eu vou tirar da cartola para vocês, assim, algo que vocês nunca escutaram falar. Pois é, isso porque vocês assistem ao nosso canal, vocês vão ouvir. O melhor jeito para aprender a língua italiana é com um bom professor nativo. No fim das contas, você aprender a língua com alguém nativo, eu acho sempre muito válido. Mas desde que a pessoa também tenha uma boa didática, né? Porque senão não adianta nada. Lógico que também tem pessoas que não são nativas que são ótimos professores. Então eu acredito que a dedicação somada a um estudo ali direto com o professor que tem essa boa didática é sempre importante. Eu já fiz aulas de inglês, já fiz aulas de alemão, já fiz aulas de espanhol, já fiz aulas de italiano. Então eu sou fluente em quantas línguas? Nem mesmo português eu sei falar direito. É isso que eu sempre ponho na minha cabeça. Por quê? Nós que somos nativos falamos muitas vezes a língua por osmose, né? Por escutar falar e tal. Alguns têm o português muito melhor, porque eles estudaram, porque eles se dedicaram, porque eles eram bons na escola, continuaram estudando, porque escrevem, e tem aquele português bonito, né? Aquele português belíssimo de se escutar, que hoje cada vez menos, né, se escuta. É a mesma coisa aqui também em vários lugares. Agora, eu falo da minha experiência, vou falar da minha experiência. Como eu disse, fiz cursos de idiomas em escolas e também com professores. No meu caso particular, foi melhor quando eu fiz aulas diretamente com o professor. Por quê? Porque eu não sou um aluno tão bom quanto os outros, às vezes eu demoro um pouco para pegar alguma coisa e tal. O professor tá ali, né, segurando na sua mão, ou dando umas broncas ali diretamente para você. Então, para mim, o negócio andou mais. Eu me lembro quando eu fiz espanhol numa grande escola em São Paulo também, que eles eram muito rígidos lá, e nós tivemos aula com um professor nativo e com um professor que era brasileiro, falava muito bem espanhol. Mas com o professor nativo era diferente. Às vezes a questão cultural também ajuda, também algumas expressões que eles acabam explicando com mais facilidade, enfim, isso é opinião minha. Para mim sempre foi interessante também fazer aula com um professor particular, porque eles podem passar também algumas vivências, questões culturais que para mim são importantes. Quando eu fazia aula de italiano, eu perguntava sempre para minha professora, mas como que é isso aí nessa região da Itália? Eles fazem assim? Vocês fazem assado? Ela é do sul, né? E eu estava pensando em vir morar no norte. E ela tinha, como aqui, né, o sul e o norte tem bronca, e ela era super irônica aqui com algumas coisas do norte e tal, mas ela explicava a situação. E explicava que no sul o negócio não seria assim. E eu tentando entender, porque às vezes uma mesma frase tem um sentido até um pouco diferente entre regiões, como acontece no Brasil muitas vezes. Então para mim era importante. Eu, como não sou referência, né, de nada com relação a esse aprendizado linguístico, eu estou falando aqui não como esses caras, baixem aqui meu e-book onde eu ensino meu método e assim, ficar contando vantagem. Não, eu tenho sérias dificuldades para aprender as línguas, e principalmente as línguas que não são latinas. Eu sou latino puro, né? Eu leio até um pouco em francês, falo um pouco de espanhol, falo aqui italiano. Agora, língua que não é latina, para mim é difícil. Por exemplo, eu tenho dificuldades com inglês. Com muito esforço, eu consigo ler hoje em dia. Com muito esforço, eu me comunico, assim, o básico em uma viagem. Mas é uma língua que eu tenho dificuldades, né? Porque eu escrevia bem em português. Então eu escrevia boas redações, eu escrevia bons textos e tal. mesmo não sabendo o porquê dessas regras todas. E às vezes um outro aluno que
que tinha um conhecimento gramatical muito melhor que eu, não conseguia escrever um texto decente. Então eu, como sempre tive essa dificuldade, eu sempre procurei ser criativo, assim, né? Vamos dizer. Então a conversação sempre foi fundamental aqui para nós, esse contato. Então o que eu indico assim para quem tem dificuldades como eu, ou para quem quer complementar o seu estudo e que, enfim, já é bastante dedicado também no seu estudo e quer ter um contato ainda maior, para quem quer viajar também, enfim, coisa simples, mas uma eu acho que me ajudou muito sempre, simplesmente mudar o idioma do celular. É isso. Está estudando alemão? Troca o idioma do celular para alemão. Eu já fiz. Eu mudei o celular para alemão. Muda aí para o italiano, muda para o inglês. Você começa a ter contato com um monte de palavras e termos ali que você fica o dia todo, fala a verdade, você fica o dia todo no celular, né? Então, todo mundo. Então você vai ter o contato ali, tá? Outra coisa, básica, escutar música. Pessoal, tem uns caras que nem os italianos entendem. Então, faça um filtro, pega uns caras mais das antigas aí, né, que falam aquele italiano mais standard, porque isso é importante também. Mas preste atenção. Por exemplo, eu adoro Pino Daniele. Eu acho que é o que eu mais gosto aqui, junto com o Lucio Dalla, de italiano. Só que o Pino Daniele, ele cantava muitas músicas em napolitano. Então não se espante se você não entender nada, porque ele está falando outra língua, não é o italiano. Filtrem bem. Por exemplo, o Lucio Dalla é super bolognese também. Então tem um acento ali, mas é o italiano standard também, tá? Então filtrem isso, assistam os filmes legendados, mas na língua original, depois tirem a legenda a certa hora. Tinha um tempo que eu assistia filmes todos os dias, filmes, não seriados, né? Tenta assistir todo dia alguma coisa, é diferente. Algo que nós fizemos aqui quando nós chegamos foi deixar a TV ligada, assistir programas de TV. Foi um período que nos ajudou bastante, mas é muito chato. Porque você acaba se inteirando de personagens da televisão, cara. É tipo saber a tia da fofoca, o cara do horóscopo. O outro fala, Elisa, a gente tá sabendo o nome desses caras. Daqui a pouco, assim, tipo, tá comprando revista, antigamente a revista Contigo. Cara, assim, não dá, meu. A gente tá sabendo que o fulano casou com não sei quem, porque é isso, a TV. Além do pessimismo do jornalismo italiano. Pessoal, vocês querem pessimismo? Vocês não vão encontrar nada melhor do que o pessimismo, eu digo melhor assim de bem feito, pessimismo do jornal italiano. É uma coisa que você vai, ele vai te jogar para baixo e macetar assim, ó. Essa foi a sua sexta-feira. Seu final de semana tá arruinado. Então, se vocês querem um bom grau de pessimismo, assistam um jornal, mas é importante que ali você vai ter também contato com o italiano ali, bem claro, né? Se estiverem aqui na Itália diretamente, comecem a participar de eventos. São vários eventos gratuitos que temáticos, né, sobre os mais variados temas, e aí vocês têm contato com um tema que talvez interesse a vocês, mesmo que vocês não estejam entendendo ali diretamente, mas é o italiano falando muito, muito próximo ali, as discussões e tal. No começo era difícil para nós. Quando nós íamos no cinema aqui, logo que nós nos mudamos, eu tinha feito já um pouco de italiano. Na hora que eu cheguei aqui, eu vi as coisas mais difíceis. Então, no cinema, às vezes a gente perguntava, mas aquele cara ali, ele falou que não sei o que lá. Aí eles, não foi isso que eu entendi. Então, tinham discussões entre nós aqui sobre o entendimento do filme mesmo. É normal. E, claro, a leitura é fundamental. Não só a leitura de livros em si, literatura, porque a literatura é muito difícil na hora que você chega, mas algo que eu sempre tive contato com a leitura foram as notícias. Então, isso é fundamental, até para você se informar sobre o que está acontecendo. Não deixem de ler as notícias todos os dias. Entrem lá no Google News, separem os seus jornais preferidos, as regiões preferidas, as suas temáticas. Eu posso dizer para vocês, o italiano, apesar de ele ter a fama de irritado e impaciente, na questão linguística, se você fala o italiano com ele, básico que seja, lógico, não estou falando para você declamar uma poesia, mas você está conversando ali o básico, ele entende que você está aprendendo e vai te ajudar ali informalmente a completar um pensamento. Então, é muito melhor do que se você for falar em inglês com ele, por exemplo, aí,
Olha, eu digo para vocês, é melhor falar em português do que falar em inglês em algumas situações, que isso quando você acabou de mudar aqui, ou se você é turista, ou uma coisa básica, porque se você mora há 10 anos aqui e vai no mercado e vai pedir uma informação e fala muito errado, ou algo assim meio incompreensível, ele vai ficar chateado com você, porque, pô, o cara vem aqui todo dia, não consegue falar um bom dia, não consegue falar obrigado, não consegue apontar o negócio. Órgãos públicos, eles não têm paciência com ninguém. Então, assim, se você tiver a sorte de pegar lá alguém que esteja de bem com a vida, né, assim, que não assista os noticiários da TV italiana e que, enfim, viva uma vida totalmente diferente, ele vai te atender bem, mas isso é raro. Então, os funcionários públicos, eles querem que você fale o italiano de Dante. Se apresente com educação sempre também. Eu penso assim, qualquer local que nós visitamos, aprenda o básico. Bom dia, por favor e obrigado. Isso aí já é um início de alguma coisa. Então, se intere sobre as coisas, isso muda tudo. Se intere sobre o local que você vive, se intere sobre o local que você está. Tenha um bom argumento, um bom embasamento, uma boa estrutura. Por quê? Mesmo que você não consiga se expressar diretamente, você já sabe do que se trata. Você até pensa, olha, vou construir uma frase, na hora o cara rebate com outra coisa, você não sabe a resposta ali, né? Como você falaria em português naturalmente. Sabe, aquela resposta rápida para alguém que vai fazer uma entrevista de emprego, para alguém que vai procurar um imóvel. Às vezes ele vai falar de alguns termos, algumas coisas que você nunca ouviu falar, mas na verdade é porque você não conhece a palavra, porque é a mesma coisa que tem no Brasil, né? Ele vai ficar falando da caparra, é o calção, os tipos de contratos aqui são diferentes do Brasil. Então você se intera antes, ali, olha, tem uns 3 ou 4 tipos de contratos que são mais comuns, e às vezes no Brasil não tem. Mas você já sabe isso, na hora você não consegue explicar diretamente, mas você vai falar assim, e os tipos de contratos? Entendeu? A coisa vem ali. Sempre que nós formos lidar ali com a burocracia também, tem uma lista de coisas que nunca era surpresa, na verdade. A gente sempre pensou assim também. Vamos pensar em uma situação pior, uma situação mais difícil. Se ela citar isso, a gente já sabe o que é. Lógico que isso acontece também, mas você já está com aquela carta, senão ela vai falar de alguma coisa que para você é uma surpresa absoluta. Então o estudo não só na língua, mas dos termos, da cultura, é fundamental para você se sentir muito mais tranquilo, né? Você ir tateando aquilo. Isso serve para qualquer tipo de língua, para qualquer situação. Mesmo na situação ali do dia a dia que a gente tem no Brasil, agora aí, né? Está se avançando cada vez mais. A inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial, ela vai com o tempo substituir o papel de muitos professores de muitas coisas. Eu baixei um aplicativo e fiz uns testes lá, umas semanas de inglês. Eu achei bom, mas deu para ver que o negócio está só no começo, que tem um potencial de melhoria incrível. Mas o que eu achei interessante é que ele treina diretamente a conversação, o aplicativo nos escuta, nos corrige, mas eu achei ainda, como eu disse, está engatinhando ali um negócio que vai ficar, na minha opinião, fantástico. Mesmo os aplicativos aí mais conhecidos, como o ChatGPT, essas coisas, você pode conversar com ele em qualquer língua. É uma coisa impressionante. Se você falar para ele que você quer aprender francês, alemão, ele começa a fazer uma aula ali com você e te escutar também. Também está só engatinhando, isso vai melhorar demais. Mas o papel do professor em si, ele vem sendo ameaçado, como muitas e tantas profissões, né? Pela inteligência artificial. Mas é algo que as pessoas às vezes não procuram um professor ou não vão para uma escola porque elas têm vergonha, elas não querem se expor ali. E aqui você não precisa se expor e nem gastar os tufos, no caso da inteligência artificial. Então, muitos são gratuitos e outros aí, esse aplicativo que eu baixei, você pagava, mas é muito, muito menos do que uma aula particular, assim, por exemplo. Então a tendência é que isso ajude bastante. Uma coisa que vocês não devem fazer, aí eu não recomendo, é traduzir as páginas de italiano ou da língua que você estiver aprendendo para português.
Eu sei que hoje em dia muitas páginas fazem muito bem, né? Ali no seu próprio navegador, você já traduz tudo. Se você tem alguma dúvida de alguma palavra, sublinhe ela e peça lá para traduzir a explicação do que está se tratando, porque senão você não vai aprender. Então se esforce ali nas páginas de turismo, por exemplo, algo que as pessoas não usam. A gente sempre fala lá no Andiamo, olha, a página aqui da Regione Puglia é muito boa, lá vocês encontram todas as informações. Ali é uma fonte incrível para você aprender, por exemplo, algo que você viajando, você vai ter contato com tudo que você lê ali no site, diretamente, de uma maneira muito agradável, né? Então, por isso que às vezes aparece alguém falando assim, ah, vocês não falam o nome das cidades italianas em português, porque vocês não falam Florença, Turim, sabe por quê? Porque o italiano não conhece assim, a gente mora na Itália. Então, se vocês chegarem aqui e ficar falando de Florença, não vai direto na cabeça deles. Para eles é Firenze, é uma coisa muito diferente. Outra sugestão muito legal das antigas. Essa aí é lá do tempo do meu bisavô, a Enciclopédia Treccani. A Enciclopédia Treccani é muito boa, porque são muitos artigos, são termos ali, né, que eles explicam de maneira concisa e muito direta e sempre atualizada também, sobre os mais variados termos e temas. Então é muito legal o Treccani, e eles também têm vários cursos, têm seminários explicando sobre tudo lá, né? Esse instituto fica na cidade de Roma, mas ele é muito difuso aqui por toda a Itália, é muito respeitado assim. Se você quer quebrar aí uma discussão, falar assim, eu vi no Treccani isso aí, tipo, o cara conhece o Treccani, o cara tá lendo o Treccani, porque são informações ali fidedignas, né? Então é algo que a gente consulta até hoje aí para passar para vocês. São pequenos passos que eu tenho certeza que, caso vocês estejam começando a ter contato com a língua, isso naturalmente vai agregar para vocês. Mesmo que não seja de maneira grandiosa, o pouco já é alguma coisa, né? Melhor que o nada. Mas eu acho que agrega bastante. No meu caso, isso continua sendo importante. Mas eu quero saber de vocês, qual é o método de vocês, se vocês preferem uma escola tradicional, se vocês já estão tendo esse contato com a inteligência artificial, como que foi aprender um pouco da língua, chegar no outro país, sempre diferente, sempre uma surpresa, quais são os desafios que vocês têm aí no dia a dia, isso é muito importante, não só para nós aqui, mas para todos que leem os comentários. É isso, pessoal, mais um tema aqui no Dois Cafés, sem água, e agora eu vou almoçar. É isso, pessoal, muito obrigado a todos, esperem o próximo vídeo, sempre com um bom café, de preferência sem açúcar. Tchau, tchau, pessoal.